Vem comigo nesse processo de crescimento. Mudando em 3, 2, 1. Você que está em busca de emprego ou gostaria de fazer uma transição de carreira, já passou por alguma entrevista de trabalho online? Em tempos de distanciamento social, o formato tem sido rotina nas agências de seleção de mão de obra. A gente sabe que a entrevista de emprego é uma etapa muito importante no processo de seleção. Geralmente baixa aquele nervosismo e a gente precisa estar preparado, ter domínio de nossas habilidades e saber comunicar tudo isso ao entrevistador, manter uma postura profissional. E diante de uma tela de computador, será que tudo fica mais fácil ou mais complicado? Como deve ser o comportamento do entrevistado para se dar bem nesta etapa? Sobre essa realidade, eu conversei com a especialista em recursos humanos, Daniela Egílio. Ela é executiva de contas da Global Empregos em Sorocaba. Tem mais de 20 anos de experiência na área comercial e na área de recursos humanos. É também coach e analista comportamental. Os cuidados que o candidato deve ter em uma entrevista online são os mesmos cuidados que ele teria em uma entrevista presencial. O fato da entrevista estar sendo conduzida de forma online não tira a seriedade do processo e também não diminui esses cuidados que ele precisa tomar. Na verdade, a entrevista online ela carrega alguns cuidados extras que o candidato tem que se atentar, como por exemplo, a conexão. Como que está a conexão? Checar a conexão dele de internet antes do processo seletivo acontecer. De que forma esse processo seletivo online acontecerá? Eu tenho o programa ou aplicativo que o entrevistador mencionou que irá conduzir o processo seletivo? Se eu não tenho, se faz necessário que eu instale antes, que eu entenda o funcionamento desse programa, dessa plataforma, desse aplicativo, enfim. Qual o local da casa que eu vou fazer essa entrevista? Qual cômodo? Precisa ser um ambiente onde eu não vou sofrer interrupções, eu não vou ser interrompido, né? Não vai ter cachorro, criança, enfim, outras pessoas participando desse processo seletivo comigo. O grande foco que ele tem que ter é nas perguntas que o entrevistador vai estar fazendo e não no ambiente à minha volta. Então é ideal que ele esteja, que ele faça essa entrevista, que ele participe dessa entrevista em um ambiente onde ele não terá essas interrupções, ele não terá essas distrações. E a apresentação pessoal deve ser a mesma, o mesmo cuidado que ele teria numa apresentação presencial, ele tem que ter nesse universo online, né? Está arrumado. Tudo bem que eu brinco que acaba ficando um pouco mais fácil, que é o se arrumar da cintura para cima, mas eu preciso ter todos os cuidados que eu teria em uma entrevista presencial. E não é só o candidato que precisa estar preparado. Independentemente do formato da entrevista, presencial ou virtual, espera-se uma postura profissional de quem fará a entrevista. É comum a gente ouvir queixas de trabalhadores que não se sentem confortáveis com alguns comportamentos de recrutadores. A postura do entrevistador, independente da forma que esse processo seletivo esteja acontecendo, ela deve ser pautada na ética, no profissionalismo, na boa educação, no respeito. Respeito àquele ser humano que está à frente dele, buscando uma recolocação ou buscando aí uma transição de carreira, almejando aquela posição. É um ser humano que está à frente dele com expectativas, então eu tenho que ter respeito por essa pessoa que está à minha frente. E tenho que ter uma postura ética e profissional, pois afinal de contas, naquele momento, eu represento a empresa na qual eu trabalho. Eu represento ou o meu cliente, se eu sou de uma consultoria, ou eu represento a minha própria consultoria. Então os meus atos falarão pela empresa. Eu sou a imagem da empresa naquele momento. Então ele deve ser carregado de ética, boa educação e respeito, sempre. E diante dessa nova realidade, com entrevistas via computador, estão surgindo histórias curiosas, que seriam engraçadas se não fossem desrespeitosas com o processo. A Daniela Egílio tem um caso, digamos assim, curioso para contar. O fato que eu vou comentar não aconteceu comigo, aconteceu com uma colega de trabalho. Ela estava conduzindo um processo seletivo e em dado momento ela percebeu que o candidato estava um pouco disperso. Ele não estava colocando tanta atenção nas perguntas que ela estava fazendo. Então ela focou um pouco mais nele e pôde observar através do reflexo nos óculos dele que ele estava jogando. Ele estava no meio de um jogo online e é por isso que ele não estava prestando tanta atenção naquilo que ela estava perguntando. Então pode ser que o candidato
candidato, né, tenha pensado com ele: bom, ela não está vendo o que eu estou fazendo, então não tem importância se eu continuar jogando. E o reflexo nos óculos dele acabou entregando. Só que independente, né, desta entrega, independente daquilo que ela conseguiu observar, ele não estava com tanta atenção no processo como deveria. E o fato de eu estar online não desmerece a atenção que eu tenho que colocar. É um processo seletivo e ponto, independente da forma que ele está sendo conduzido. Bom, ficou bem claro que para esse candidato o jogo de videogame era bem mais importante que o emprego, não é mesmo? Daniela, e quais os conselhos que você daria para um candidato que tem uma entrevista de emprego online agendada? Os conselhos que eu dou para um candidato que vai participar de um processo seletivo online são os mesmos que eu daria para aquele candidato que iria participar de um processo seletivo presencial. Não muda, né? Então ele tem que se preparar da mesma forma. Qual é a empresa que eu estou participando do processo? O que eu sei sobre ela? De que forma toda a experiência que eu carreguei até agora, com toda a minha trajetória profissional, pode somar para essa empresa? Quais são os requisitos da vaga? E de que forma eu posso apresentar os meus conhecimentos atrelados aos requisitos que a vaga pede? Então são reflexões, é o pensar, é o promover o autoconhecimento. Quais são as minhas habilidades? No que eu sou bom de fato? O que eu preciso melhorar? E de que forma tudo isso se alinha com os requisitos da vaga e com a empresa? Então ele tem que estar atento e tomar cuidado realmente para saber se colocar, para saber se apresentar, trabalhar a comunicação, olhar para a apresentação. Tudo isso vai ser importante, independentemente de que forma a entrevista está sendo conduzida. Seriedade e comprometimento precisam ficar evidentes no candidato já na entrevista de emprego, porque depois de efetivado, essas posturas serão fundamentais para o sucesso dele na empresa. Muito obrigada, Daniela Egílio, por sua participação no Mood desta segunda-feira, 31 de agosto. E esta edição está chegando ao fim. Desejo a vocês uma semana de muita saúde e paz. Até a próxima segunda. Tchau! Você ouviu na Band FM Mood, vivendo a transformação com Ivana Bach.